Bora para o sul do país, porque no Rio Grande do Sul está marcado para hoje o enterro do menino de 9 anos que foi morto após um ataque de um adolescente a uma escola municipal. As aulas elas foram suspensas e o autor do crime segue sob custódia. Conversa agora com a Gabriela Garcia, que tem todos os detalhes dessa história, né, Gabi? Extremamente triste. O que você tem de informações? Bem-vinda. Oi, Renan, bom dia para você e para todos. É uma tragédia, né, nessa escola do interior do Rio Grande do Sul, fica no município de Estação, na região norte do estado. Essa escola, então, que foi alvo desse ataque com faca ontem. Esse adolescente de 16 anos entrou no local e atacou crianças. Uma dessas crianças, então, que teve ferimentos é esse menino de 9 anos que não resistiu. O nome dele é Vitor André Kungel Gambirasi. Ele acabou, então, sendo esfaqueado. Além dele, pelo menos outra aluna teria sido também ferida durante esse ataque, essa aluna de 8 anos, e uma professora de 34 anos que também tentou parar o ataque, foi ferida, mas segundo a Polícia Civil, tanto a professora quanto essa menina estão com um quadro de saúde estável. Então hoje acontece a despedida ao menino, ao Vitor, que foi vítima então desse ataque. Ele tem uma cerimônia marcada a partir das 2 horas da tarde, uma cerimônia de despedida e depois o sepultamento que vai acontecer no cemitério municipal de Getúlio Vargas, que é uma cidade que fica ao lado de Estação, um município um pouco maior. É lá, então, que vai ser enterrado o corpo de Vitor, esse menino de apenas 9 anos que morreu após ser atacado com faca por um adolescente de 16 anos na manhã de ontem. Esse adolescente, como você disse, ele foi apreendido ontem, logo depois do ataque. Inclusive, o Ministério Público pediu à Justiça que ele seja responsabilizado por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. A Justiça determinou ontem mesmo também a internação provisória desse adolescente, essa internação provisória que tem duração de 45 dias, segundo estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse foi um crime muito triste que está abalando profundamente o Rio Grande do Sul, principalmente esse município Estação, que tem pouco mais de 5.500 habitantes, um município tranquilo. Inclusive, segundo o relato, a polícia, de funcionários, de professores do local, esse adolescente que fez o ataque era conhecido na cidade. Ele teria ido até a escola de manhã ontem, falando que gostaria de deixar um currículo. Ele entrou na instituição, pediu para usar o banheiro, foi autorizado. Ele, então, ao invés de ir ao banheiro, se dirigiu às salas de aula. Ele primeiro, segundo o monitor da escola, narrou em depoimento, ele primeiro tentou então invadir uma sala de aula de alunos do 5º ano do ensino fundamental. Lá ele não conseguiu, felizmente, ferir nenhum aluno, nenhuma criança. Depois ele se dirigiu à sala do 3º ano do ensino fundamental, onde acabou fazendo essa vítima fatal, Vitor André Kungel Gambirasi, esse menino de apenas 9 anos. Além disso, esse adolescente também feriu uma outra aluna de 8 anos e uma professora de 34 anos. Então, essa é a situação, o município se despedindo desse menino nesse acontecimento muito triste que ocorreu na manhã de ontem no município de Estação, no norte do Rio Grande do Sul. Agora, a Polícia Civil também tenta entender a motivação por trás desse ataque, o que teria levado esse adolescente de 16 anos a entrar nessa escola e praticar esse ato de violência que culminou na morte de uma criança de 9 anos. Renan, eu volto com você. Que história triste, hein, Gabi? Aliás, enquanto você falava, a gente trazia aqui algumas imagens e você que está acompanhando de perto esse caso, né, Gabi? Tem uma senhora que ela sai, ela está ali no quintal da casa dela, olhando, e ela começa a perceber, tá aí, essa é a imagem mesmo. As crianças aparecem lá no alto da imagem já correndo, né, e gritando, e a senhora sai, parece que está
trazendo algum tipo de comida ali na mão e ficou olhando aquela movimentação. Essa senhora, em um determinado momento, ela abre o portão porque as crianças estão ali desesperadas com tudo que está acontecendo, desesperadas. E ela também ajuda, né, de certa forma, a abrigar algumas pessoas que estão ali. As crianças começam a entrar dentro da casa dela. Está vendo? Agora um monte de crianças começa a entrar dentro da casa dela. A gente, com respeito às imagens dos menores de idade, a gente borrou também as imagens, mas olha a quantidade de crianças que ela consegue salvar, né? Tá ali, uma rápida contagem, ao menos 20 crianças, né? Imagine só o desespero. Gabi, só uma pergunta, você já nos trouxe, ainda não dá para saber a motivação, obviamente tudo isso está sendo objeto de investigação por parte da Polícia Civil, mas um ponto que chama muita atenção é que essa criança, esse jovem, né, de 16 anos que cometeu essa barbaridade, ele era conhecido. Talvez por esse motivo as pessoas de dentro da escola, né, autorizaram a entrada dele e não suspeitaram absolutamente nada, que se tratava ali de um ataque a facas, né? Exatamente, Renan. Vou primeiro comentar esse vídeo que você disse, né, de uma vizinha, uma senhora idosa que você vê, ela tá ali no pátio, vê a movimentação das crianças correndo pela rua, muito assustadas. Ontem à noite eu conversei por telefone com o monitor da escola, que é o Luiz Carlos dos Santos. Inclusive a reportagem completa está no site da CNN Brasil. Ele falou que os vizinhos tiveram um papel fundamental, porque quando começou o ataque, os portões da escola foram abertos, inclusive esse monitor foi um dos que disse para as crianças fugirem, e elas então fugiram. Ali acabaram se abrigando no pátio, na casa de uma vizinha que abriu o portão. Entram muito assustadas, dá para ver por esse vídeo. E esse mesmo monitor, o seu Luiz, que conversou comigo por telefone, ele falou justamente isso, que esse adolescente de 16 anos, nas palavras de Luiz, era de uma família conhecida, de uma família boa da cidade, né? Uma família aí conhecida, é um município pequeno de pouco mais de 5.500 habitantes, ou seja, a maioria das pessoas se conhece. Então ele disse que nunca teria passado pela cabeça de ninguém que esse adolescente poderia ter entrado nesse local e feito o que fez. Então, realmente, a escola foi aberta para ele, ele entrou, disse que queria deixar um currículo, mas quando viu, então, ele se dirigiu a essas salas de aula. Esse monitor, inclusive, o seu Luiz, ele ajudou a conter o ataque, utilizando, segundo ele, uma pá de pedreiro. Ele tentou imobilizar esse adolescente durante o ataque, ele conseguiu tirar algumas crianças da sala de aula do 5º ano do ensino fundamental, outras do 3º ano do ensino fundamental. Infelizmente, teve essa criança que ele não pôde salvar, o Vitor, além disso também a menina ferida e a professora. Mas o Luiz conta então, né, que esses momentos de apreensão aí, esse adolescente era sim conhecido pela escola, segundo ele, as pessoas conheciam esse rapaz, né, que seria filho de uma família conhecida, e também ele diz e reforça o papel de toda a comunidade também, né, para poder conter esse ataque, né, que as crianças fogem, se abrigam na casa de vizinhos. Ele também, o próprio Luiz, né, quando está tentando imobilizar o adolescente com a pá, ele começa a pedir ajuda, a pedir socorro. Foram populares que chegaram na escola, conseguiram conter o adolescente até a chegada da polícia. Então é um relato realmente muito triste, ninguém esperava isso, como você disse, né, uma cidade muito pequena, e agora a polícia tenta entender as motivações desse ataque tão cruel que aconteceu na manhã de ontem. Muito obrigado, Gabriela Garcia, trazendo para a gente informações a respeito dessa história triste, né? E como a Gabi nos trouxe, populares, as pessoas ali, os vizinhos ajudando também, porque senão a tragédia poderia ser ainda maior. E agora a Polícia Civil investigando e, claro, quer saber o que aconteceu, qual era a motivação desse jovem de 16 anos para entrar dentro de uma escola e atacar, né, professores, alunos, crianças pequenas com um facão. Gabi daqui a pouco volta com novidades a respeito desse caso. Passagem livre aqui para você no Novo Dia. Obrigado.